Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangaea. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros até chegar à configuração atual, processo conhecido como deriva dos continentes. Os Montes Urais e os Montes Apalaches já existiam na época do Pangaea. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangaea em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. A primeira coisa a notar é que não usamos mais a escala Richter. Isso ocorre porque ela não suporta grandes terremotos, como o terremoto do Chile de 1960. Muito bem, eles saturam demais a escala. Isso ocorre porque a escala Richter é baseada no deslocamento do solo, ou seja, depende de quanto o terremoto sacode o solo. Em vez disso, usamos a escala de magnitude de momento, que mede a força de um terremoto em termos de energia. A segunda coisa a notar é que, em poucas palavras, o terremoto de magnitude 10 seria uma má notícia. Isso ocorre porque a magnitude de um terremoto é proporcional ao deslizamento da falha, quando as rochas escorregam, vezes a área da superfície, quão grande e quanto tempo é a falha. Em outras palavras, uma grande falha que tem um enorme deslocamento geraria um terremoto muito maior do que uma pequena falha que gera uma ruptura minúscula. Terremotos de magnitude 8.5 ou maior geralmente ocorrem em um tipo de falha, rachadura na crosta terrestre, chamada de zona de subducção. Em suma, uma zona de subducção é uma falha que se forma quando uma placa tectônica mergulha sobre outra placa, diretamente no manto. À medida que a placa subducta desliza por baixo, a placa principal bloqueia e permanece bloqueada.
Quando ela trava, ela mantém muita tensão elástica e começa a deformar-se. Eventualmente, a placa não consegue mais manter a pressão e a zona de subducção se rompe, causando um terremoto. O terremoto de 1960 rompeu uma seção de falha que tinha quase 1.000 km de comprimento e mais de 300 km de largura. Isso causou grandes danos a muitas cidades chilenas no sul do Chile. Este terremoto e os tsunamis resultantes mataram entre 2.000 a 6.000 pessoas. Essa ruptura gerou um terremoto registrando 9,5 na escala de magnitude do momento. Para efeito de comparação, o terremoto de 1906 em São Francisco teve uma magnitude de 7,8. Então esse terremoto foi centenas de vezes mais energético do que o mais notório terremoto da história dos Estados Unidos. Então, sabemos que o nosso hipotético terremoto precisa ocorrer em uma zona de subducção. Isso é uma coisa ruim. Agora, só precisa ter o tamanho certo. Lembre-se que a magnitude de um terremoto depende basicamente de quão grande é a falha e quantos deslizamentos ocorrem nesta falha. O terremoto de magnitude 9,5 rompeu uma falha de 625 milhas de comprimento e 190 milhas de largura, com um deslizamento de 20 metros. A escala Richter é logarítmica. Isso significa que sobe por níveis de 10. Então, um terremoto de magnitude 10 é 10 vezes maior que uma magnitude 9. Mas o que isso tem a ver? Basicamente, a diferença entre magnitude 9,5 e 10 é de cerca de 5,6. Então, se mantivermos a slippage igual e a largura igual, e simplesmente mudarmos o comprimento da falha, chegaremos a algum lugar a mais de 3.000 milhas de falha. Como dissemos antes, isso é muito ruim, porque isso significa que temos uma agitação violenta em uma área muito ampla. Levaria no mínimo mais de 20 minutos para romper todo o comprimento da falha, então várias cidades, tanto no Chile quanto no Peru, poderiam ver um tremor violento no nível 8 ou superior, o que pode causar destruição total a níveis ruins. Finalmente, um terremoto de magnitude 10 pode desencadear tsunamis como os que vimos antes. Como o terremoto está ocorrendo no oceano, ele pode deslocar grandes quantidades de água, o que geraria grandes ondulações no oceano. Essas ondulações, chamadas de tsunamis, chegariam às costas da América do Sul em minutos, devastando cidades como Valparaíso e devastando as regiões costeiras. Os tsunamis seriam poderosos o suficiente para devastar comunidades a milhares de quilômetros de distância. Imagine Honolulu sendo atingido por ondas semelhantes ao tsunami do Oceano Índico de 2004, que atingiu alturas superiores a 40 pés. Em suma, um terremoto de magnitude 10 devastaria regiões inteiras, duraria por muito tempo e potencialmente geraria enormes tsunamis. Sim, parece um filme de desastres.